Olá, estamos iniciando mais um Palavra do Dia, uma iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje falando sobre o tema Lutando contra o Orgulho. Lutando contra o orgulho. Talvez alguns até estranhem, mas por que lutar contra o orgulho? Não seria o orgulho algo positivo? Nos nossos dias, em nossa sociedade, o orgulho é tido como algo, por muitas pessoas, é tido como algo positivo, algo bom. Por isso que muitos dizem, olha, você precisa acreditar mais em você mesmo, você é capaz, você consegue, acredite em você, você pode, você é capaz, ame mais a você mesmo, há um Deus dentro de você, levando a pessoa a de fato acreditar em si mesma, a de fato acreditar acima de tudo em si mesma. E isso leva à arrogância, à prepotência, à vaidade, ao orgulho. E por que nós devemos lutar contra o orgulho? É preciso dizer, primeiramente, de forma muito clara, que a Bíblia diz que o orgulho é pecado. Não é questão do que a sociedade diz, como as pessoas nos dias de hoje veem o orgulho, mas o que a Bíblia diz. E a Bíblia também se refere ao orgulho como vaidade, soberba, prepotência. A Bíblia se refere ao orgulho como um espírito altivo, um coração altivo. E a Bíblia é muito clara dizendo que o orgulho é pecado. Em Provérbios nós lemos no capítulo 16, verso 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E, de fato, Charles Spurgeon, pregador do século XIX, foi muito feliz em dizer que o orgulho é um pecado muito comum, um pecado que nós mais cometemos e o pecado mais veementemente condenado pelas Escrituras. E nós vemos, queridos, que o orgulho ele existe desde a queda do homem, o homem que desejou ser igual a Deus e o homem que quis ser independente de Deus. E nós vemos que a Bíblia é muito clara ao tratar do orgulho. O orgulho é algo que é pecaminoso, é contra Deus, é um pecado contra Deus e por isso é muito sério. E nós precisamos então lutar contra o orgulho. Nós temos um grande problema que a nossa natureza, natureza pecaminosa, ela naturalmente então nos leva ao orgulho. E o orgulho pode ser definido como alguém que pensa em si mesmo demasiadamente. É uma mente não de servo, mas uma mente de Senhor. Stuart Scott, no seu livro Do Orgulho à Humildade, ele vai definir o orgulho desta forma. É alguém que está centrado em si mesmo, é alguém que tem uma mente de Senhor, alguém que quer ser servido, alguém que se sente mais importante, mais poderoso, mais capaz do que os outros. E Thomas Watson, puritano inglês do século XVII, também disse algo muito correto acerca do orgulho, dizendo que o orgulho, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que adora a si mesma. É por isso que o orgulho, diz ele, é idolatria. É alguém que adora a si mesmo. E é por isso que o orgulho está muito ligado ao egoísmo. A pessoa que está centrada em si mesma, pensa acima de tudo em si mesma, busca ser servido, acha que é melhor que os outros. Aliás, o orgulho, ele se manifesta de diversas formas. É por isso que a questão não é se somos orgulhosos, mas como o orgulho ele tem se manifestado na nossa vida, porque todos nós temos orgulho. Como o orgulho se manifesta na nossa vida? Se manifesta de diversas formas. Por exemplo, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, isso mostra o orgulho. Quando nós não somos gratos, isso mostra o orgulho. Quando falamos demais acerca de nós mesmos, quando pensamos muito em nós mesmos, quando nós ficamos exaltando a nós mesmos, quando nós pensamos, potencializamos as nossas virtudes e então diminuímos os nossos pecados. Isso tudo manifesta orgulho. Quando não aceitamos a opinião dos outros, quando não aceitamos críticas, quando manifestamos ira, tudo isso pode ter como raiz um coração orgulhoso. E então, em primeiro lugar, eu posso dizer que devemos lutar contra o orgulho, porque orgulho é pecado. Orgulho é algo que ofende a Deus, é algo que desagrada a Deus, é algo que vai contra a vontade de Deus, é algo que a Bíblia condena. Mas também podemos dizer que devemos lutar contra o orgulho, porque além de ser pecado, e aliás, se fosse apenas esse motivo já seria suficiente,
mas o orgulho também é algo que vai de encontro, no sentido de se chocar com o propósito de Deus, no que diz respeito ao que Deus tem como propósito para a nossa vida, que é nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo, que é nos fazer a imagem de seu Filho Jesus, que é a própria imagem de Deus. E então isso é contrário à imagem de Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus não somente ensinou contra o orgulho, não somente ensinou sobre a importância da humildade, como Ele mesmo foi exemplo de humildade e não de orgulho. Se nós cristãos queremos e dizemos ser imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, o orgulho não convém, o orgulho não faz sentido na nossa vida, é um contrassenso. Porque se Jesus ensinou na prática e através de palavras sobre humildade, devemos nós então, imitando a Jesus, termos um caráter de humildade, atitudes de humildade. E se o orgulho tem a ver com uma pessoa ensimesmada, uma pessoa que só pensa em si mesma, que quer ser servida, que se acha melhor que o outro, que tem a mente de senhor e não de servo, a humildade é característica, pode ser definida, aliás, como alguém que tem a mente de servo, como alguém que não pensa em si mesmo acima de tudo, mas que pensa em Deus e que pensa no próximo como pensa em si mesmo. A humildade, meus queridos, é o que Deus requer de nós. É de fato a característica do verdadeiro cristão. E onde há o orgulho não há humildade, porque o orgulho é de fato inimigo da humildade. Nós fomos chamados para sermos humildes, para termos uma vida de humildade, atitudes que expressam humildade, simplicidade, amor ao próximo e serviço ao próximo. Então, por isso, devemos lutar contra o orgulho. O orgulho ele é muito sutil. Eu posso agora estar trazendo esta mensagem, fazendo essa transmissão contra o orgulho. E horas depois alguém dizer, olha quantas curtidas essa mensagem teve. E eu dar lugar para o orgulho. E é claro que eu não teria nenhum motivo para isso, porque essa mensagem não é minha, é a mensagem da palavra de Deus. Eu só faço o que eu faço pela graça de Deus. Mas o orgulho ele é muito sutil. Quantas vezes nós não vigiamos e quando vemos já estamos agindo com orgulho, com prepotência, com vaidade, com arrogância, com vanglória, ou seja, buscando glória para nós mesmos. E o apóstolo Paulo é muito claro ao escrever em Filipenses capítulo 2, aos Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, buscando glória para si, mas por humildade. E então Paulo complementa, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Isso sim é humildade. E é assim que nós devemos viver, com humildade. Então lute contra o orgulho. Como podemos lutar contra o orgulho? Primeiro, como eu disse, reconhecendo que ele é pecado. Segundo, nos humilhando diante de Deus, nos arrependendo, pedindo perdão e nos humilhando diante de Deus. E é assim que nós lutamos contra o orgulho. Também orando, pedindo a Deus que nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus, vigiando constantemente o nosso coração. E ao perceber a atitude de orgulho, lutar contra isso. É assim que nós lutamos contra o orgulho, buscando ter uma mente de servo, buscando ter a mente de Cristo, buscando ter o caráter de Cristo. É assim que nós lutamos contra o orgulho, com leitura da palavra do Senhor, com oração, buscando a santificação, porque Deus nos fará humildes no processo da santificação progressiva. É assim que nós buscamos uma vida de humildade. É assim que nós lutamos contra o orgulho. Eu preciso lutar diariamente, constantemente contra o orgulho, você também. E o cristão de uma forma especial. E a salvação não é motivo para orgulho? Se você olhar no site da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, o sermão do domingo passado, você vai aprender sobre isso. A palavra do Senhor que nos ensina que a salvação é uma obra do Senhor, um agir do Senhor. Tudo vem de Deus, através do Senhor. É a graça do Senhor. Não há em nós nada que possa nos levar a ter orgulho de nada, nem mesmo da salvação, porque tudo vem de Deus. É pela graça de Deus, pela escolha de Deus e para a glória de Deus.
Busque então uma vida de humildade. Lute contra o orgulho. Com a ajuda de Deus isso é possível. Aliás, somente com a ajuda de Deus nós dependemos do Senhor para tudo. Que Deus muito nos ajude, nos abençoe, nos fazendo mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo, nos tornando cada dia mais humildes, nos ajudando a lutar contra o orgulho, para a glória dele, para a nossa felicidade. Deus muito abençoe em nome de Jesus.